Olá, sejam bem-vindos novamente. E dessa vez vamos explorar o segundo exemplo do nosso módulo 5, que é o de renderização não fotorrealística, na sua implementação prática aqui no Colab. Eu vou estar utilizando uma base de dados do Kevin também, só que com imagens de processamento de cores, né? Processamento de imagens coloridas. Vou obter essas imagens aqui, carregar os arquivos. Então a gente tem aqui uma lista de arquivos para escolher. Eu vou estar usando a segunda imagem. Ela tem um tamanho bem grandinho assim. E dá um resultado interessante, né? Cheio de detalhes. Então, só para a gente visualizar ela aqui. Então, mesmo reduzindo o tamanho, ela fica grandinha aqui no Colab. E aí, a gente tem aqui a pipeline implementada de uma forma bem funcional, ok? E aí, para a gente explorar um pouquinho mais de destrinchado, eu vou estar executando eles localmente ali. E aí, depois a gente usa essa interface mais funcional para explorar o efeito dos parâmetros, né? De forma mais fácil. Então, a primeira etapa é a conversão para LAB, né? Então, o que eu faço aqui é pegar a versão em float da imagem e dividir por 255, primeiro de tudo, né? Aí fica entre 0 e 1. E agora a gente passa para a função convertColor do OpenCV com a flag color RGB para LAB. Okay? Então, ele já está em RGB aqui, né? Essa operação aqui, né, com o slicing e com a indexação de lista, ela vai inverter os canais quando carregar. Então a gente já está no RGB aqui. O OpenCV tem outra flag, se vocês descarregarem como BGR, né, BGR para LAB. Mas aqui eu estou como RGB. Então eu vou carregar ela aqui. E além disso, como ele está entre menos 127 mais 127 nos canais A e B e 0 e 100 no canal L, eu preciso fazer a normalização para poder visualizar essa imagem. Então eu vou criar uma cópia dela aqui e a gente vai normalizar essa cópia. Então, enorme. Canal 0, que vai acessar dessa forma. Ele tem que ser dividido por 100, né? Para ficar entre 0 e 1. O canal 0, ele tem que ser dividido por 100 para ficar entre 0 e 1. Então, 1 sobre 100. Opa. Canal A e B, os canais A e B, eles estão entre menos 127 e 127. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou copiar isso aqui. Colocar entre parênteses. Primeiro eu divido por 127, porque aí ele fica entre menos 1 e 1. Ok? E aí, como ele ficou entre menos 1 e 1, eu vou agora adicionar 1 a isso, que aí vai ficar entre 0 e 2. E como está entre 0 e 2, é só a gente multiplicar por 0,5 ou dividir por 2 para poder obter a versão final. E aí eu vou fazer isso com o B também, já que ele está no mesmo range original ali do A. Vou mostrar essa imagem aqui. Eu estou usando também 10 de 10. Essa figura. Opa, coloquei errada. Não. Pronto. E aí esse é o visual, como se a gente estivesse utilizando uma falsa cor aqui, né? Os canais RGB como se fosse falsa cor. E agora a gente vai executar, né, o filtro bilateral nesse canal, nessa imagem LAB. É o segundo passo da nossa pipeline lá nos slides. Então eu vou copiar esse código para cá. E aí só para a gente relembrar, abrindo aqui a documentação dessa função. Minúsculo. Ela vai pegar primeiro a imagem, depois o tamanho de kernel, seguido do sigma de cor e depois o sigma de espaço. Então, eu estou passando aqui um tamanho de kernel 5, um sigma de cor 3 e um sigma de espaço 4,25. O que eu vou fazer agora, na verdade, é aumentar
o tamanho desse kernel, porque eu acredito que essa imagem seja bem grande. A gente pode visualizar isso aqui pelo formato dela. Então, ela tem um tamanho relativamente grande. Então, eu vou aumentar isso daqui. Pelo menos nesse teste aqui, depois a gente pode ver mais para baixo as diferenças. E aí eu não estou usando variável auxiliar aqui. Eu poderia ter feito uma variável auxiliar, mas estou usando a variável mesmo, LAB já. E eu vou copiar essa normalização para a gente poder visualizar também o efeito, né, pós filtragem. E eu vou criar uma nova variável aqui para a gente comparar, né, a versão filtrada à versão original. E no caso aqui vão ser duas imagens que a gente tem que mostrar. A imagem original e a imagem filtrada seguida dela. E aí deixa eu dar um pouquinho mais de largura para a figura. Ok, então a gente observa aqui, principalmente aqui, né, nas penas daqui, né, que ele borra bem bastante, mas que, tipo, por exemplo, nas bordas aqui ele deixa ainda bem rente. Ok, então ele está abstraindo bem os detalhes. A gente consegue ver por aqui também. A parte escura fica mais difícil de ver. E provavelmente aqui no fundo parece ter também uma redução nos detalhes. É mais difícil de observar agora no espaço, LAB, mas parece realmente ter feito algum efeito aqui também no fundo. Então a gente está vendo que está abstraindo as cores, mas ainda não vai ser suficiente, né? A gente viu que a gente vai precisar usar a quantização para ampliar esse visual de cartoon. Ok? Então, seguindo aqui, a gente vai fazer o split do LAB. Né? A gente precisa dos canais separados. E vou separar agora. A partir disso, a gente vai quantizar a partir dessa função aqui. Então, deixa eu pegar aqui ela e colocar ela na linha de comando aqui. A gente vai ter aquele procedimento, né? Eu vou determinar, opa, acabei roubando ela, um número de níveis de quantização. Por exemplo, eu quero quantizar em 10 cores possíveis. Ok? E aí eu vou calcular a partir disso um passo de quantização. Beleza? É o delta de quantização entre cada nível. Que aí eu vou dividir o valor máximo possível do canal L, né, que é o que eu estou quantizando, que é 100. Eu posso até colocar em uma variável separada aqui, uma constante, na verdade, separada, mas é igual a 100. Que aí eu posso só colocar aqui e deixar mais descritivo. E aí o que eu vou fazer, né, é tirar a função piso, né, da minha imagem dividida por esse passo aqui e depois multiplicar pelo passo. Então isso aqui vai me gerar, né, aqueles valores inteiros que vão ser, né, a quantidade de passos, a quantidade de deltas que tem em cada pixel, e a gente multiplica pelos deltas para obter o valor final. E aí a quantização do paper ela é feita de uma forma para ser meio suavizada, né? Então a gente tem esse outro fator aqui na frente. E aí a gente vai ter o parâmetro, esse φ, né, que vai determinar o quão sharp é aquela transição, né? Eu estou colocando um valor relativamente baixo aqui. Vai multiplicar pela divisão, né, do passo ao meio, né? Senão ele une um step ao outro. Então diminui um pouco mais o efeito principalmente com um φ baixo, ele diminui um pouco o efeito da quantização. Suaviza um pouco demais. E aí a gente vai multiplicar o φ pela diferença entre os níveis, né? E, na verdade, evitar L aqui. E o que é nearest. E isso aqui vai ser o nosso quesão.
A gente consegue ver aqui a quantização. Vou até reduzir aqui. Deixa eu abrigar mais espaço, né? Não abrigar tanto espaço. E a gente pode decidir aí quantos níveis de quantização, né? Mas eu achei que já tem um resultado legal. E vou alterar aqui também. DPL. No caso aqui está C na função. Depois da quantização, a gente vai precisar calcular os edges, né? A diferença de Gaussiana estendida. Então eu vou pegar aqui toda essa parte. A gente rodar aqui também. Deixa eu espalhar as constantes aqui na linha também. Os parâmetros, né? E eu vou levantar essa função aqui. Na verdade, eu vou copiar ela. Qual é mais de alto nível, eu vou deixar ela em formato de função mesmo. Então, essa é a diferença dos gaussianos, né? A gente vai computar um Gaussian Blur com um sigma mais baixo, né? É o sigma. E um Gaussian Blur com um sigma mais alto. Que os autores eles fazem é multiplicar esse sigma por uma constante, né? K aqui. E aí, no final, a minha diferença de gaussianos vai ser o gaussiano aplicado menor, né? E a imagem, a diferença dela com a imagem onde eu apliquei o maior sigma, né? E no caso, multiplicando por um fator tal aqui. Que eles recomendam que seja o tipo 0,98, 0,99. E aí eu vou rodar essa função aqui. E aí no final a gente adiciona, né, uma camada de complexidade a essa função, né, que é a parte estendida dela. Que é quando essa diferença é maior que zero, o valor dela é 1, né? O valor dos edges é 1. Já quando a diferença é menor ou igual a zero, o valor é 1 mais a tangente hiperbólica desse parâmetro φe, que é o que eu coloquei como 5 aqui, né? Os autores recomendam algo entre 0,75 e 5. Opa. Esse aqui é algo próximo de 1, ok? E aí eu multiplico esse φe pela diferença aqui, e essa última operação aqui é só para só considerar onde os valores assumem essa condição, né? Senão ele vai dar um errinho aqui, porque tem mais valores aqui do que nessa parte, que ela tá mascarada, né? Ela tem essa máscara aqui. E no final eu só faço o clipping desses edges entre 0 e 1. E a gente consegue mostrar a imagem. Ok, então tá aqui, né, os nossos edges. Dá pra ver que ficou bem legal a abstração. E a gente pode ver que modificando um pouquinho o parâmetro, que esse parâmetro, por exemplo, o tal, ele tende a ser um pouquinho instável. Então se eu aumentar esse daqui, ele pega bem mais, ele vai tender a pegar mais edges, né? E mais ruído também. Ok, então tem que controlar isso daí, né? Um valor recomendado é 0,98. Então ele acaba faltando aqui, então eu aumentei um pouquinho. Vocês podem ir controlando isso daí. Pode alterar também o FIE. Deixa eu ver o FIE. Então ele vai alterar esse sharpening ele fica mais atenuado os edges em alguns locais, né? Então eu coloco 5 aqui, que aí ele dá eu preferi colocar com um reforço bem grande aqui nos edges, beleza? Ok, a gente pode alterar também o sigma, mas são parâmetros um pouco mais difíceis de alterar e conseguir
os resultados. Então eu posso, por exemplo, alterar o K. Então eu vou, sei lá, ao invés de multiplicar só por raiz de 1,6, que é o valor recomendado pelos autores, eu vou multiplicar por 5. Então eu vou ter um sigma 2 e um sigma 10. A gente pode ver essa diferença. E aí dá pra ver que ele pegou muito mais coisas aqui, tá bem reforçado. Então eu preciso baixar aqui o FIE para ver se ele atenua um pouco. Não funcionou tão bem. Ele ainda pega muita coisa. Então é difícil você fazer o tuning desses parâmetros na mão assim, porque um influencia o outro e aí acaba sendo mais difícil a gente encontrar assim valores além dos recomendados que funcionem geralmente para as imagens. Então é legal manter perto dos recomendados pelos autores. Ok, e aí por fim a gente precisa fazer o masking da luminância, né? A gente precisa combinar os dois, que é feito com uma multiplicação simples. Isso aqui está entre 0 e 1, beleza? Então esses valores aqui são 1 e os valores aqui no edge vai ser 0. Então quando eu multiplicar as duas imagens, eu vou zerar as bordas e o resto vai ficar como está antes, né? Porque está multiplicando por 1. Então é só fazer, como eu coloquei a variável lá, novo L. É o L vezes edges. Tá? A gente pode mostrar ela também. E aí dá pra ver que ele fica com um outline bem legal aqui na imagem. Ok? Vocês podem alterar para pegar mais edges aqui, principalmente porque tem as penas, né? Então pode ser legal que fique os traçados aqui. Ok? Tendo cuidado para equilibrar com os ruídos. Só não dá pra ver muito os edges daqui, né? Que a pelagem dele é escura, então encobre um pouco os outlines. Ok, e aí por fim a gente precisa fazer o merging do LAB com o novo canal L no caso, né? Então a gente vai ter um novo canal L, e aí o novo LAB é merge. A gente passa uma lista de valores, né? Primeiro a gente passa o novo L, e agora a gente passa os canais A e B, né? Que vão ser só processados pela quantização, na verdade, pelo filtro bilateral, ok? Então eles vão só ser abstraídos. O resto do trabalho está sendo feito aqui pela luminância. E aí, no caso, eu teria que fazer aquela normalização, eu acredito, né? Eu posso printar aqui, só para confirmar o tipo de dado em que eles estão, para ver se é o mesmo. Então, for 32, eu posso confirmar também o range, né? Tá entre 100. Pronto, então ele está naquele range lá default. Então a gente tem que fazer a normalização para poder visualizar a imagem. Então, ao invés disso, eu posso converter direto para RGB, né? Como está fazendo aqui. Então, eu vou pegar isso aqui e vou converter já para RGB. E aí eu consigo mostrar já a minha imagem de resultado, né? Então, isso aqui é resultado. Ele vai estar no formato float também, né? Só que já em 0 e 1, tá no RGB. E a gente consegue ver o resultado dessa pipeline já agora. Assim, nome de variável diferente. Pronto. E aí aqui está o resultado da pipeline. Okay? Só faltou multiplicar pela quantização, não foi? Pela versão quantizada da imagem, aqui ao invés do L. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, agora sim.
E aqui está o resultado da pipeline no final. Aqui eu gostei bastante do resultado, é bem legal esse operador. E bem simples de implementar, na verdade. E aí a gente pode ver aqui a implementação mais funcional dele, né? Eu coloquei todas aquelas operações em funções, então você consegue alterar isso daqui. Os parâmetros, né, facilmente. Experimentar várias versões dela e aqui estou comparando a imagem original com o efeito cartoon, né? E ele não demora muito para rodar. Ok, em 7 segundos ficou pronto. A gente pode também pegar outras imagens aqui. Deixa eu só excluir essa parte aqui de baixo, que aí a gente deixa só a parte funcional. E pega outra imagem, por exemplo, vamos ver. Acredito que essa daqui. A gente pega uma imagem colorida, né? Acho que todas são coloridas já aqui. Então essa é a terceira, né? Posição 2. E os parâmetros eles podem não funcionar exatamente para essa imagem, então a gente pode ter que fazer um tuning depois de rodar. Mas ok, ele funcionou de forma decente até para essa imagem. Então tá aí para vocês a renderização não fotorrealística.